Talvez você esteja passando por um momento de grande desafio na sua vida, um momento de mudança, um momento talvez obscuro, onde as coisas não estão muito claras para você, você não sabe muito bem qual a direção seguir. E muitas vezes você já pensou em desistir, você já achou que seria melhor ter permanecido lá no Egito. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus e se expresse aqui nos comentários pela fé, dizendo: o Senhor está conosco. Boa noite a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Seja bem-vindo ao canal Minuto com Deus. Vamos ter mais um momento aqui de reflexão na palavra do Senhor, um tempo para Deus ministrar ao nosso coração. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de transmitirmos a palavra, de chegar até centenas de pessoas em vários lugares do Brasil e até do mundo. E você é bem-vindo aqui. Deus quer falar hoje ao seu coração, amém? Em nome de Jesus. Se você tem buscado respostas de Deus, talvez hoje o Senhor te responda. Eu peço que você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, coloque o seu nome, o seu pedido de oração aqui nos comentários e o lugar de onde você está falando. Nós gostaríamos de saber de onde você nos acompanha. Tem pessoas que acompanham Minuto com Deus de vários lugares. Então eu gostaria que você manifestasse aí nos comentários, coloque o seu nome, a sua cidade e o seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, se você ainda não nos segue no Instagram, eu peço que você faça isso. Isso ajuda o nosso projeto a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Amém? Você pode se tornar membro do canal também, dessa maneira você estará ajudando a gente aqui, Então eu conto com a sua colaboração aí. E também no sentido de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Eu agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e um agradecimento especial aos membros do canal. Eu estou vendo aqui muitos membros do canal dando um alô aqui nos comentários. Obrigado a você que é membro do canal, você que tem apoiado esse ministério, você que lidera grupos aí do WhatsApp, que compartilham a mensagem Minuto com Deus todos os dias. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Você é importante nesse projeto, você faz parte desse projeto. Nós não estamos nos reunindo fisicamente, como eu já expliquei aqui várias vezes. O nosso alcance, ele é interdenominacional, ele chega a evangélicos, católicos, espíritas, ateus, pessoas de outras religiões. E eu decidi, depois de um tempo de oração, de conversar bastante com a minha esposa, permanecer com essa transmissão online e até que o Senhor nos dê uma outra direção. Então, sinta-se parte desse projeto, se você estiver nos acompanhando aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sinta-se parte desse projeto aqui. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Irmãos, eu quero hoje compartilhar uma palavra, Ao final nós vamos orar por todos os pedidos que forem colocados aqui, pelas pessoas do Instagram, do YouTube, do Facebook, que estão assistindo nesse momento essa palavra, ou aqueles que vierem a ser alcançados depois, porque como a mensagem fica postada, muitas pessoas assistem depois. Tem pessoas que chegam depois do culto, da reunião de família e assistem a palavra.
Então, independente do momento em que você postar o seu pedido de oração, ao final nós vamos orar por todos os pedidos colocados aqui nos comentários. Amém? Eu quero ler uma passagem com você. Quero que você, se você puder pegar a sua Bíblia. Essa passagem está no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, no versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos, e assim também eles nos viam. Essa passagem aqui, ela fala de um momento em que Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Israel estava a um passo de iniciar a conquista da terra de Canaã. Desde o princípio, lá em Gênesis 12, Deus prometeu essa terra ao povo de Israel. Deus chamou Abraão, pediu que Abraão saísse de onde ele estava, que deixasse tudo, que levasse a sua esposa, a sua família e partisse para uma terra que Deus iria mostrar a ele, a terra que mana leite e mel, a terra da fartura. Só que aí, no meio desse processo, Israel passa por um tempo de escravidão lá no Egito. O povo hebreu foi feito escravo. Depois há uma libertação através de Moisés, e eles passam por 40 anos no deserto, sendo sustentados por Deus ali, sendo guiados através do líder Moisés, até que finalmente eles chegam em Canaã. Eles estão prestes a conquistar a terra. Só que antes dessa conquista, eles enviaram algumas pessoas para espiar a terra. Enviaram 12 espias. Pegaram uma pessoa de cada tribo e mandaram para verificar a terra. E aí, quando eles voltam, eles voltaram com esse relato aqui, que eu li para vocês, de Gênesis 13, 33. Eles dizem assim, olha, é uma terra boa, é uma terra que dá muito fruto, mas o que nós vimos ali foram os gigantes. Desculpa. Nós vimos ali gigantes, descendentes dos gigantes, e nós éramos, Israel falando, os espias falando, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Nós éramos pequenos demais diante daqueles gigantes. E assim também nós éramos aos olhos deles. Ou seja, nós nos vemos pequenos demais diante dos nossos inimigos e os nossos inimigos também nos enxergam assim, pequenos. Irmãos, na cultura judaica, o nome das pessoas tem uma importância muito grande, e em especial os nomes bíblicos. Eu quero agradecer, antes de continuar aqui, as pessoas que estão nos ajudando aqui no Superchat, uma forma de contribuição aqui através do YouTube. Isso ajuda a manter as despesas que nós temos aqui como ministério. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Então, na cultura judaica, o nome, ele tem uma importância muito grande. Cada nome tem um significado. E geralmente o nome está associado a alguma característica marcante da pessoa ou a algum fato que marcou o seu nascimento. Mas os nomes também podem estar nas promessas de Deus
na vida da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós paramos para analisar o nome desses 10 espias, eu falei 12, mas 10, né? Porque estavam aqui incluídos Josué e Caleb. Quando nós paramos para analisar o nome dos espias, nós não conseguimos entender por que eles tiveram medo de conquistar a terra. Então, corrigindo aqui, eram 12 espias. 10 voltaram com um relatório ruim e 2 voltaram com um bom relatório, apenas Josué e Caleb. Mas quando nós paramos para analisar o nome desses espias, nós percebemos que são nomes que remetem a uma promessa de Deus. Deus tem várias promessas contidas na palavra dele, que podem ser apropriadas por nós que somos seus filhos, que nos tornamos filhos adotivos, vamos dizer assim, em Jesus Cristo. E o nome desses espias, cada um desses nomes tem um significado. Quando eu parei para ler esse texto, quando Deus me levou de volta a esse texto, às vezes a gente pula os nomes na Bíblia, né? Você já viu quando você começa a ler uma genealogia na Bíblia? Você acaba pulando ali porque é muito nome. Você vai direto para o início da história. Mas Deus me levou, através do Espírito Santo, a buscar o significado de cada um desses nomes. Porque os nomes estavam relacionados a promessas de Deus. E mesmo assim, eles tiveram medo de enfrentar os seus gigantes. Tiveram medo de encarar os seus inimigos. Eram 12 pessoas, uma de cada tribo. Eu vou falar rapidinho aqui o nome de cada um e o seu significado, só para poder contextualizar com você. Olha só, quem eram esses 12 espias? Samua, que significa Deus ouviu, ou Deus ouve. Safate, que significa o Senhor é quem julga, Deus é quem julga. Caleb, que o nome Caleb significa cão e está relacionado à lealdade, fidelidade, força, vitalidade, alegria e proteção. Um outro nome aqui, Gigeal, que significa Ele redime, o Senhor é quem nos redime. Outro nome, Oséias. Oséias foi chamado por Josué, ou melhor, por Moisés, de Josué. E o nome Oséias ou Josué significa a salvação vem do Senhor. Olha os nomes dos espias. Eles já carregavam em si as promessas de Deus. A história deles já havia sido marcada por algum benefício de Deus. E mesmo assim, eles tiveram medo. Pauti é um outro nome que significa o Senhor é quem dá livramento. Gadiel, Deus é a minha fortuna. Gadi, que é um diminutivo de Gadiel, que significa afortunado também. Amiel, que é Deus é meu parente. Setur, que significa Deus é maioral. Nabi, cujo nome significa porta-voz ou profeta. E Jeuel, que o significado é majestade de Deus. Olha que equipe de 12 pessoas foi conquistar a terra. E voltam 10 deles com um relatório ruim, um relatório desfavorável. Apesar daqueles homens carregarem em si as promessas de Deus, em sua maioria, 10 deles tiveram um sentimento de inferioridade diante dos seus inimigos. E a reação deles de se sentir pequeno diante dos inimigos acabou contagiando o resto do povo. Muitas coisas Deus me fala aqui nesse texto, né? Às vezes Deus chamou você para ser um conquistador.
para ser alguém que será uma influência aí onde você está. Mas a sua atitude diante dos desafios pode fazer com que as pessoas ao seu redor também tenham dúvidas, deixem de acreditar. Foi isso que aconteceu aqui nessa passagem. Eu quero que você acompanhe comigo, né, a gente acompanhando aí essa história. Agora eu passo para o capítulo 14 do livro de Números, e eu vou ler do verso 1 ao verso 9, Números capítulo 14, de 1 a 9. Ou seja, depois que os 10 espias disseram, olha, nós somos pequenos diante desses inimigos, olha o que aconteceu, a partir do verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Verso 3. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? O sentimento que eles tinham ali naquele momento era de desistir. Depois de terem passado por um momento de aflição na saída do Egito, pela opressão de Faraó, por um momento de livramento de Deus, que foi a abertura do mar, depois de terem vivenciado 40 anos de sustento, de provação, mas de milagres e de provisão no deserto, eles agora preferiam voltar para trás. Versículo 4. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver acompanhando essa mensagem, se você estiver acompanhando essa mensagem, eu quero que você tome posse dessa palavra. E se você tomar posse, escreva nos comentários, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Talvez você esteja passando por um momento de grande desafio na sua vida, um momento de mudança, um momento talvez obscuro, onde as coisas não estão muito claras para você, você não sabe muito bem qual a direção seguir. E muitas vezes você já pensou em desistir, você já achou que seria melhor ter permanecido lá no Egito. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus e se expresse aqui nos comentários pela fé, dizendo, o Senhor está conosco. Irmãos, no meio de 12 pessoas, 10 eram pessimistas, 10 se viam como gafanhotos, não acreditavam que poderiam ser vitoriosos naquele desafio que estava diante deles. Mas Josué e Calebe se lembraram de que o nosso Deus é um Deus de promessas.
E eles disseram: olha, se Deus se agradar de nós, Ele nos faz entrar nessa terra. A proteção dos nossos inimigos já se foi, mas o Senhor está conosco. Sabe, e eu fiquei pensando nisso. Por que um povo que veio de um histórico de milagres, de sustento, de alianças prometidas por Deus através de Moisés, por que eles tiveram medo? Sabe por quê? É porque eles haviam herdado de seus pais uma mentalidade escrava. Eles tinham sido escravos por mais de 400 anos no Egito. Eles se acostumaram a servir a um senhor com S minúsculo, um senhor que era Faraó, que exigia deles trabalhos forçados. Só que agora Deus queria que eles superassem isso e passassem a ter uma atitude de vencedores, de conquistadores.